Boa noite. Boa noite, gente. Olá, chegamos um pouquinho atrasado, mas chegamos. Boa noite, boa noite. Olha, a mãe já tá aí. Boa noite, mãe. Problemas técnicos. Houve um probleminha aqui, a gente deu uma atrasadinha. Nós estamos aqui, gente. Deixa eu tentar me encontrar aqui. Como sempre, né? Pra poder enxergar vocês. Olha lá, ó, Maria Fernanda entrou, boa noite. Boa noite, Maria. Roseli. Boa noite, Roseli. Carol Diel, ó. Boa Dona noite, Sônia, Carol. minha sogra. Boa Aline. noite, sogra do TI. Boa noite, Aline do TI. Beijo, beijo, amor. Arthur, meu sobrinho tá ali também, ó. Boa noite, Arthur. Família marcando presença. É a Pamela. Boa noite, Pamela. Ó, eu enxerguei alguém. Ó, a Vana. Roseli. Oi, Vana, Vana. a Saudades. Lúcia. Oi, Lúcia. Boa noite, Lúcia. Agora sim. Cheguei. Gisele entrou também, boa noite. Boa noite, Gi. Quanta gente bonita. Vamos lá, Laísa. galera. Boa noite, Laísa. Gente, ó, vai convidando o pessoal aí pra estar entrando na nossa live. Vamos encher essa live de hoje de gente bonita? É um prazer ter vocês aqui conosco, né, Pê? A gente deu uma atrasada, gente, porque teve uns problemas técnicos. Exatamente. Mas agora já, né, estamos ao vivo. Fala pra nós como que tá o som, a imagem aí pra vocês que estão assistindo a gente. Manda se tá ok o som, se a imagem também tá boa. Tá ouvindo, né? Uhum. Olha lá, ó. Saudades também, Ivana. Saudades, amiga. Olha lá, ó, Bruna. Bruna lá de Cambé, ó. Boa noite, Bruna. Vamos que vamos. Cadê o pessoal? Vai convidando o pessoal para entrar. Tá ótimo? Que bom, mãe. Boa noite, Cláudia. Vamos nessa? Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto mega interessante, né? Uhum. Eu acho que é um dos principais assuntos da atualidade. Sim. Principalmente na nossa área, né? Da psicologia, né? Uhum, muito. E eu acho que junto com a ansiedade, né? São os dois assuntos que mais, né? Que mais o pessoal quer saber, assim, né? Que mais o pessoal tem contato, né? Todo mundo conhece uma pessoa que é ansiosa, todo mundo conhece uma pessoa que tem depressão, enfim, né? Ou conhece casos de pessoas que já tiveram depressão, né? Casos de pessoas que sofrem com ansiedade. Então é um tema bem atual, assim, né? Como a Ana falou, né? E foi por isso também que a gente, né? Resolveu falar desse tema aqui para vocês também. Teve pedidos, claro, né? Muitos. E a gente achou importante, né? Tá esclarecendo o que é a depressão, enfim, né? E tudo que envolve aí, né? Tem toda uma questão aí em volta da depressão, né? Às vezes a gente ouve falar, fulano de tal é depressivo, mas o que é que significa isso, né? O que seria uma depressão, né? Uhum. Algumas pessoas perguntam se depressão só acontece com adultos, né? E é importante também a gente saber isso, né? Se é só com adultos, se é com criança, se é com adolescente, se existe só um tipo de depressão, porque na atualidade a depressão e a ansiedade eu vejo que é um dos assuntos que vem, assim, brigando bastante, né, dentro da nossa área da psicologia, principalmente agora com essa pandemia,
né, o índice de depressão vem aumentando cada vez mais. Sim, é importante, né, a gente esclarecer aqui para vocês, né, gente, que assim, o diagnóstico de depressão é sempre feito por um profissional, tá? Geralmente, né, um psiquiatra ou um psicólogo, tá bom? Então, às vezes, tudo que a gente falar aqui, né, às vezes vai falar assim, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, então eu sou depressivo. Não, gente, não é bem assim, tá? A gente vai falar um pouco sobre depressão aqui, mas é importante sempre, vamos frisar, né? Que você procure um profissional, novamente, um psiquiatra, um psicólogo, que vão poder diagnosticar melhor o que você tem, né? Então é muito importante isso aqui que a gente está falando, gente, né? Para vocês se autoavaliarem, né? Para vocês se autodiagnosticarem, né? O que a gente está falando aqui, na verdade, é para que vocês entendam realmente, né, o que é a depressão, né, os sintomas, enfim, né, e tudo que envolve esse mundo, né, da depressão aí que todo mundo fala, né, mas às vezes é pouco esclarecido, né, Ana? Sim, até mesmo porque a gente fala aqui na live de uma forma muito abrangente, né, não tem como a gente falar tudo, porque são assuntos amplos, né, que tem muito conteúdo. Então a gente faz um resumo aqui para que vocês possam entender um pouquinho de cada conteúdo que a gente vem trazendo, de cada tema. E dentro da área do emocional, da mente, né, às vezes uma coisa casa com a outra, um sintoma, né, não é só para aquela área, mas pode ser para uma outra doença, né, para um outro transtorno. Então, assim, vocês nunca baseia-se no que vocês vê na internet, tá? Ou no que a gente fala aqui, ou que vocês ouvem sobre o conteúdo com outro profissional. Porque dentro da psicologia tem isso. O ideal é sempre vocês buscarem um profissional, fazer uma avaliação, para que vocês recebam um diagnóstico adequado. Uhum. E geralmente, né, assim, né, geralmente a depressão ela é associada muito com o sintoma de tristeza, né, gente? E assim, o que a Ana falou é importante porque não é só a depressão que envolve tristeza, né? O luto envolve tristeza, enfim, outros quadros também envolvem tristeza, né? Então são tipos de sofrimento, na verdade, do ser humano, né? Uma coisa que eu gostaria de frisar bastante, né, a respeito da tristeza é que assim, hoje a gente banalizou muito essa questão de tristeza, né? Não pode ver uma pessoa triste que ela tá depressiva, né? A questão do luto, por exemplo, quando a gente perde alguém querido, né, a gente não pode ficar mais de 2 semanas, né, sentir a falta, chorar, né, se entristecer, porque já é depressão, e não é desse jeito, né? O sofrimento é do ser humano, gente, todos nós, né? Todos nós passamos por sofrimentos, todos nós ficamos tristes, né? Nem sempre a gente tá feliz o tempo todo. E o que é importante, né, destacar é que assim, eu vejo que principalmente, né, as redes sociais, elas colocam muito essa questão da felicidade, né? Felicidade a qualquer preço, você tem que estar feliz de todo dia, toda hora, todo minuto, e na verdade não é isso, né? Então, acho que o primeiro ponto a se tocar é isso, né? Que às vezes a tristeza pareceu uma coisa, parece uma coisa que é errada, que não é normal no ser humano, muito por causa disso também, né? A gente prega sempre que tem que estar feliz o tempo todo, né? Tem livro de autoajuda para tudo, né? E na verdade não é isso, né? A tristeza é do ser humano, a gente pode sofrer também com as nossas perdas, né? Se às vezes você não teve um dia legal e tá triste, né? Você tem esse direito, tá? Então, assim, em volta desse sentimento, né, de tristeza, envolve muitas coisas aí, né? Muitos mitos, na verdade, né? Então é importante. Tristeza é do ser humano, gente. Tristeza é do ser humano,
todos nós sentimos, tá? E tristeza não é sinônimo de depressão, tem muitos outros sintomas que vêm junto, né, para que a pessoa seja diagnosticada com depressão, tá? Até mesmo porque a depressão, ela é um conjunto, né? É um conjunto de situações, é um conjunto de sintomas, né? É tudo isso que vai desenvolver a depressão. Você nunca tem depressão apenas com um sintoma ou com uma situação que causou. É toda uma junção de coisas aí, né, que vai fazer com que a depressão ocorra com a pessoa. E há várias formas de depressão, há vários tipos de depressão e não tem só um nível de depressão. E tudo isso precisa ser avaliado, né? Tem aquela depressão leve, que você tem apenas traços depressivos, que às vezes você consegue conduzir sua vida de uma maneira tranquila, né? Tem aquela depressão mediana, onde ela já começa a comprometer a sua vida. E tem a depressão profunda, que é aquela depressão mais grave, que se você não tratar dela, se você não cuidar, ela pode até desencadear alguns transtornos. Então isso também precisa ser avaliado quando se trata de depressão. Uhum. Uma coisa que é importante destacar, né, é que assim, todo tipo de depressão, né, é tratado com terapia, né, mas dependendo da depressão, né, se for uma depressão leve, às vezes não é necessário o uso de medicamentos, né. Eu vejo que assim, as pessoas têm muito preconceito também em torno da depressão, tem muito preconceito com psicólogo. Sim. E tem muito preconceito com psiquiatra, né? Exatamente. Então assim, psiquiatra é coisa para doido, psicólogo é coisa para doido, né? E eu acho que uma das coisas que a gente tem que frisar aqui, né, é que gira, né, tem um preconceito em torno disso, né? Às vezes a família também resiste em levar a pessoa no psiquiatra, né? Acha que logo vai passar aquilo, né? A família resiste em levar a um psicólogo também, né? Então é importante a gente rever isso, né, gente? Às vezes a pessoa está sofrendo. A depressão se trata de sofrimento, gente, né? E é importante que nós procuremos ajuda, tá? Vencer os preconceitos é um dos primeiros passos aí para ajudar, né? Quem você ama e quem está do seu lado aí, às vezes, né, tá precisando da sua ajuda. A depressão, ela é uma incapacidade que você tem de sentir prazer, tanto com pequenas coisas como com coisas maiores da sua vida, né? Então, assim, o medicamento, tem pessoas que têm a ideia de que se for ao psiquiatra, entrar com medicação vai sarar. Ah, eu tô me tratando. Como você está se tratando? Com medicamento. Se você tomar o medicamento de uma forma correta, fizer um tratamento adequado, que é uma coisa rara também, porque muitas vezes as pessoas não tomam o medicamento da maneira correta, não tomam o medicamento adequado, né? E você vai aliviar os sintomas e você vai tratar a depressão, só que ela não vai curar, tá? A depressão, ela necessita de um acompanhamento psicológico. Eu costumo falar muito para os pacientes aqui no consultório que a gente precisa encontrar a raiz da emoção, né? O que desenvolveu essa depressão? E é somente dentro da psicoterapia que você vai conseguir descobrir isso, que você vai conseguir tratar essa emoção, tratar esse trauma, tratar esse conflito, o que veio a desenvolver essa depressão em você. Então tem a necessidade, né? Você precisa tomar o medicamento sim, porque o medicamento vai aliviar o sintoma, né? E vai manter você tratado, equilibrado, e também precisa fazer um acompanhamento psicológico. Então, para cuidar da depressão, necessita dessas duas coisas. Se é uma depressão leve, como o TI falou, às vezes você consegue fazer isso na sua casa, né? Lendo um livro, fazendo uma atividade física, cuidando da alimentação, fazendo várias coisas. Agora, se é uma depressão de nível médio ou elevado, você precisa fazer esse tratamento, porque é através da psicoterapia que você vai conseguir ferramentas, né, adequadas para que você trate dessa depressão. E importante que a Ana falou, né? Vocês viram que a gente já falou de dois sintomas, a tristeza, né? Sim. Que muitas vezes a tristeza, né, dura um determinado tempo,
2 semanas, né? Em torno de 2 semanas, né? Mas assim, tem quadros depressivos que a pessoa tá muito triste de manhã e com o passar do tempo, à tarde, ela já vai melhorando, né? Vocês veem que não é o tempo todo, né? Triste. Então a Ana falou, a gente falou sobre a tristeza, né? Sobre a perda de prazer, que isso é muito importante, tá, gente? A perda de interesse também pelas coisas, as coisas que você se interessava, às vezes você não se interessa mais, né? Exato. Então, aí também entra a questão do preconceito, por exemplo, né? Porque quando junta essa coisa da perda de prazer e da perda de interesse, muitas vezes a pessoa não consegue trabalhar. E tem aquela coisa, né, que diz, depressão é frescura, fulano de tal pode trabalhar, né? Exatamente. Entra bem nesse ponto, para vocês verem, gente, né, que essa perda de prazer, ela é ocasionada, na verdade, né, tem aí pesquisas que comprovam que essa perda de prazer, ela é causada por substâncias que o cérebro deixa de produzir. Olha, né, o tamanho da gravidade que é, né? E a gente acha que a pessoa tem controle. Por quê? Porque a pessoa perdeu o interesse, tem falta de prazer, e a gente acha que é falta de vontade, que a pessoa controla aquilo, e na verdade não é bem assim, né? Então é importante a gente olhar para esse aspecto também, né? Quando a gente fala que depressão é frescura, é muito baseada nisso, né? No senso comum de que a pessoa tem controle sobre aquilo, e na verdade não tem, né? Não. Uma pessoa que fica em casa sem trabalhar, ela pode ficar depressiva? Pode. Uma pessoa que trabalha, sai todos os dias para trabalhar, que ocupa a cabeça, porque o pessoal fala assim, depressão só tá em gente que tem mente vazia, né, que não tem o que fazer. Não, uma pessoa que tem uma vida ativa, que trabalha, que faz várias atividades, que estuda, pode ficar depressivo? Sim, também pode. Crianças podem ter depressão? Também pode ter depressão. Adolescente. Então, assim, a depressão, ela pode acontecer em qualquer fase da sua vida, em qualquer momento da sua vida, independente se a sua vida está ativa, se a sua vida não está, se você fica deitado o dia todo, se você sai todos os dias para trabalhar, você pode ter depressão. E depressão é doença, sim, precisa ser tratado, tá? Ao contrário do que as pessoas dizem. Eu falo que um dos meus sonhos é que um dia as pessoas entendam isso, tá? Depressão não é frescura. Depressão não é coisa de quem não tem o que fazer. Depressão é uma doença e que afeta milhares de pessoas no país e no mundo todo. E a gente precisa cuidar com carinho disso, ficar atento a essas coisas e a esses sintomas, tá? Na infância, a depressão ela afeta a criança e os pais têm que estar atentos ao comportamento da criança, ao rendimento dela na escola, né? Se ela continua produzindo da mesma forma, se o rendimento caiu, como essa criança está se comportando. Eu já cheguei a ver crianças que ficaram careca, caiu todo o cabelo, né, com depressão, e o nível de estresse dela foi tão grande dentro desse período depressivo que ela teve uma queda enorme de cabelo e ficou careca. E era uma criança de 8 anos de idade. Então, quer dizer, é preocupante isso. Por quê? Porque faltou a atenção, a preocupação, a ver por que a criança estava tendo esses sinais. Geralmente as crianças elas começam a apresentar sinais, elas começam a mudar o comportamento, elas começam a se isolar, né? Parar de praticar aquelas atividades que elas praticavam no dia a dia, o rendimento escolar dela começa a baixar, os professores, o diretor começa a reclamar do comportamento dela, que está diferente na escola. Então os pais têm que se atentar a esse tipo de coisa que acontece com o filho e avaliar a criança o que realmente está acontecendo. Nem sempre uma criança que cai o rendimento na escola, ela tem um déficit de atenção, ou ela é uma criança hiperativa. Pode ser que ela esteja com depressão ou com traços depressivos, né? Na adolescência, o adolescente é muito comum, eu vejo muito aqui no consultório, os adolescentes chegarem com depressão e os pais achar que eles estão numa fase da adolescência que vai passar, porque o adolescente ele tende a se isolar,
né? Ele vai se isolando dentro de casa, só que ele tem um convívio dele com os amigos. E tem que ver se esse adolescente parou de ter um convívio com os amigos, né? O adolescente, ele é estressado? Ele é, só que ele não é num nível intenso de estresse. Ele tem aquele nível de estresse, mas não é tão intenso. Então tem que ver se esse adolescente está muito estressado, se ele está muito irritado, ou se ele está muito deprimido, se ele não quer sair de casa, se ele não quer conviver com os amigos, se também teve uma baixa no rendimento dele escolar. São sintomas que vão sendo apresentados dentro dessa fase da adolescência também. E os pais precisam ficar atento a isso hoje, principalmente nessa questão que a gente está vivendo aí de pandemia, desse estresse social que a gente vive, dessa agitação, dessa cobrança da sociedade, tanto com a criança, como com o adolescente, como com o adulto, né? Tudo isso vai colaborar para que as pessoas comecem a desencadear a depressão. Importante, né? Outro sintoma, né, Ana? Porque a gente está falando dos sintomas, né? Então, são só os sintomas de humor, tá, gente? Então, né, pontuando de novo a tristeza, a falta de prazer, né? O desinteresse, né? Alguns quadros também acontecem de vir, né, da pessoa manifestar a ansiedade. Onde entra a psicoterapia aqui? Por exemplo, a questão dos pensamentos. Geralmente a pessoa que tem depressão, ela é muito autocrítica, né? Sim. Ela se critica muito, tudo que ela faz não tá bom, né? Eu não consigo fazer nada direito, eu sou um fracasso, isso que eu faço não presta, enfim, né? A pessoa se diminui, ela né, se autocritica, né? Então, a terapia, por exemplo, já começa a entrar nesse ponto, né? Então, assim, se vocês convivem com pessoas depressivas, vocês vão perceber que essa é uma das características, né? Nada tá bom, nada que ela faz tá bom, né? Então, é importante, né? Esse é um dos sintomas, né, relacionados ao pensamento. Outro sintoma que é muito recorrente é a desesperança, né? A pessoa, né, não tem esperança assim que aconteça nada. Não sonha, né? Não tem perspectiva no futuro. Pessimismo também, sim, né? Hipersensibilidade, fica muito sensível, chorona, né? Pequenas coisas que são pontuadas para ela, ela recebe como algo negativo, né? E toma isso como uma intensidade além do normal muito grande. Então, é importante, olha, né, gente? Prestem atenção, né? Esses são a questão dos pensamentos, né? Que a gente vai trabalhando em terapia, né? Olha só quantos sintomas que já tem, né? Além da tristeza, né? Para vocês verem o quão, né, importante é o diagnóstico correto, tá? Outra coisa também que acontece muito, né? E vem acompanhado são os sintomas físicos, né? A pessoa não tem energia para fazer nada. Realmente ela não tem energia, gente. Não é porque ela não quer fazer, né? É porque ela não tem energia. Ela sente fadiga. A Ana falou dessas dores no corpo. E geralmente, na depressão, parece que ela falou dessa hipersensibilidade, que é uma sensibilidade maior para se sentir dor, né? Muitas pessoas relatam que começaram a sentir determinada dor, né, quando a depressão se manifestou. Sim. Né? Eles sentem dores muito fortes mesmo. Tem pessoas que sentem dores pelo corpo todo, né? Sim. Dor de cabeça constante, insônia, no fato de não conseguir dormir. Um dos sintomas que é semelhante com a ansiedade que a gente falou a semana passada, né? Dormir e acordar muito cansado, né? Sim. Com a sensação de que não dormiu bem à noite. Sim, sim. Falta de apetite, né? Que é o mais comum, mas também tem depressões que a pessoa come demais também, gente. Tá? Não é só perder o apetite. Olha para vocês verem, né? O quão importante é o diagnóstico, né? Falta de apetite, falta de sono,
né? Tem pessoas que não conseguem dormir, ou às vezes dormem e acordam no meio da noite e aí fica pensando um monte de coisas negativas, né? Às vezes até em tirar a própria vida mesmo, né? Porque as coisas perdem o sentido, né? Exatamente. É um desgaste enorme de energia, né? O depressivo, ele perde muita energia. E é por isso que ele nunca está animado para nada, né? E também tem tipos de depressão que é o contrário, que a gente vai falar mais pra frente aí. Mas principalmente a depressão maior, né, que é aquela pessoa que era feliz, que era de bem com a vida e que de repente ela perdeu o entusiasmo pela vida, parou de sorrir, quer ficar mais isolada, não quer lugar barulhento, não quer lugar muito movimentado com muitas pessoas. Essa é a depressão maior. É uma das mais comuns, principalmente aqui no Brasil, porque ao contrário do que as pessoas pensam, em determinados países desenvolvem tipos de depressão que não desenvolvem no Brasil. Então depende do clima, né, a temperatura, o estilo de vida, como as pessoas se socializam, a cultura, tudo isso influencia para os tipos de depressão. E aqui no Brasil, uma das depressões mais comuns é essa depressão maior, em que a pessoa tem uma qualidade de vida, uma pessoa feliz, uma pessoa ativa e de repente ela começa a perder os prazeres pela vida, né? Perder o entusiasmo, perder a vontade, começa a ter um ritmo mais lento, começar a se isolar, né? Aí como a gente vai dizer, ficar em casa reclusão. Fica recluso, né? Recluso dentro de casa, né? Então isso é muito comum na depressão aqui no nosso país. Interessante, né? Se a gente colocar aí, né? Muitos casos de youtubers, né? Que a gente vê aí, vocês veem muito, né? Às vezes artistas, pessoas que têm uma carreira né, maravilhosa aí, atores que ganham milhões, né? Então, a questão da depressão, ela atinge qualquer classe social, né? Não depende da questão, por exemplo, do sucesso profissional, entende? Não depende só dessas coisas, né? Às vezes, o pensamento de muitas pessoas é que assim, não, se ele tem sucesso na vida, enfim, se ele tem sucesso profissional, se ele tem uma boa família, isso não vai acontecer com ele. Na verdade, não é isso, né? Então, todos nós estamos propícios, independente da vida que você leva, se você é rico, se você é pobre, né? Se você é bem sucedido ou não, tá? Isso aí, a depressão não escolhe, tá? Não escolhe classe social, não escolhe nada, né? Ela realmente acontece. Isso aí. Ó, eu vou interromper aqui. Elisângela tá falando que chegou atrasada, mas que bom que você veio. A gente estava sentindo a sua falta. E vai mandando aviãozinho aí pro pessoal, tá? O pessoal ir entrando na live e adquirindo um pouco de conhecimento sobre a depressão. Fora essa depressão maior, tem a depressão também que a gente fala que é a bipolar, né? Que também acontece muito. Que é aquela depressão em que a pessoa tem oscilação de humor. Ao mesmo tempo que ela está feliz, que ela está rindo, que ela está eufórica, ela entra naquele estado de tristeza, né? E é uma das depressões que os familiares reclamam muito, né? Eu não sei o que está acontecendo, ele acordou bem, de repente, na hora do almoço, a pessoa já ficou triste, se isolou, foi pro quarto, que não quer falar com ninguém, né? Inclusive pode vir, se for num nível elevado, a ter pensamentos de suicídio, como o TI falou ali, pensar em morte, ter pensamentos de morte, né? Pensamentos de abandono, de querer abandonar serviço, né? Se você já aconteceu ou você conhece alguém, né, que teve uma depressão e que foi lá que pediu as contas do trabalho, porque estava se sentindo incapaz de produzir, de continuar trabalhando, começa a pensar que está prejudicando, né, o patrão, prejudicando a empresa ou prejudicando a família, começa a ter esses pensamentos negativos. Uhum. Ana, e assim, né, o que causa, né, a depressão? Às vezes as pessoas ficam pensando, né, porque se atinge todo mundo, se é rico, se é pobre, se é famoso ou não, né, bem sucedido ou não. Se né? atinge qualquer idade. Se atinge qualquer idade, né? O que causa a depressão, na verdade, né? Então, se a gente pensar,
né? Tem alguns fatores aí. Acho que você pontuou, mas todos os níveis de depressão, falta ainda, Ana? Tem aquela depressão, aquela distímica, que a pessoa já nasce pessimista, né? E devido ao seu pessimismo ela acaba desenvolvendo a depressão. Tem a depressão pós-parto, que você adquire, né, no momento do parto. Tem a depressão que você pode adquirir no período gestacional. Então, assim, são as depressões mais populares que mais ocorrem dentro do nosso país, né, e que as pessoas têm conhecimento. Algumas sim e outras não. Uhum. Pode falar? Eu fui atropelando, né? Vocês já perceberam aí que eu fui atropelando, né? Eu perguntei. Que ele entrou atrasado, viu? E agora ele tá querendo sair correndo, viu, gente? Não é ansiedade. Não, né? Não é. A ansiedade foi da outra live, Foi. Então, né? Agora é depressão. Isso aí. Mas enfim, olha, se a gente, né, for analisar, né, tem alguns fatores que realmente são os que causam, né, a depressão, assim, que estão envolvidos na depressão, né. Pesquisas mostram que, assim, o fator genético tem muita influência, né. Ele tem influência, mas não determina, tá, gente? O que eu vou falar aqui, né, depois a pessoa fica toda, meu Deus do céu, eu vou ser depressivo. Não é isso, tá? Mas geralmente o fator genético diz, né, por pesquisas, diz que determina de 30% a 70%. Né? Uhum. Se você tem pais que tiveram depressão, né, baseado nessa pesquisa, então você tem a probabilidade mais ou menos de 50% de desenvolver depressão. Se você tem avós, então, né, que tiveram depressão, aí, né, a pesquisa diz que essa probabilidade aumenta para 70%. Né? Mas, gente, tá? Pode ser, tá? Não determina, tá bom? A probabilidade é maior, mas não determina, tá? Às vezes você tem, né, algum parente que tem depressão, uma avó, um avô, enfim, um pai, né, e fica aí alarmado, não é isso? Tá bom, gente? Então, esses são os primeiros, né? O segundo, né, que a gente trabalha muito em terapia, né, são a questão dos fatores estressores que a gente fala, que são os traumas de infância, né, abuso na infância, agressão. E quando a gente fala de abuso, como o Tei está falando, não é só o abuso sexual, mas o abuso emocional, né? O abuso físico. Uhum. Sim, né? Olha a importância da terapia aí também, né? A terapia vem, né, de encontro com esses outros fatores que podem determinar a depressão, né? Além disso, o estresse também, que a Ana citou aqui, que é muito importante, né? Estresse alto também, né, determina a depressão, principalmente nas grandes cidades. Isso ocorre muito, né, pela vida corrida que as pessoas têm, enfim, né? Então, assim, baixa autoestima também, né? O pensamento acelerado, você pensando sempre no futuro, que foi uma das coisas que eu pontuei na live anterior, que quem não assistiu, assiste, gente, foi muito interessante, né? Onde a pessoa está sempre focada no futuro e na hora que ela se dá conta, ela não viveu a história de vida dela, né? Porque ela está sempre pensando no futuro. Então isso também desencadeia a cobrança com relação ao trabalho, em ser um excelente profissional, em ser o melhor no mercado de trabalho. E muitas pessoas se dão conta ou que não conseguiu atingir o objetivo, ou que atingiu o objetivo, mas perdeu de estar com a família, perdeu qualidade de vida. Então, isso também é um dos fatores que colabora muito para que isso aconteça. Então, é importante ficar, né, atento também, né? Vocês viram que não é só a genética, né? Tem esses fatores que determinam também. Outros fatores também que determinam, né, o uso de substâncias químicas, por exemplo,
drogas, álcool, Sim. né, o uso exagerado de álcool também, isso determina, né, isso é um dos fatores, né, determina não, é um dos fatores, né, que podem contribuir para a depressão, Exatamente. né, falta de sono também, né, muitos especialistas falam disso, a falta de sono também. Esse estilo de vida muito superficial, em que as pessoas vêm vivendo hoje, em que as pessoas não focam na qualidade, né? Mas ficam focadas naquilo que está na moda, no modismo, naquilo que é popular. Então eu estou sempre em busca de consumir o consumismo, né? E esqueço, né, de olhar para mim, para dentro de mim, para ver quem eu sou. Eu estou sempre no embalo daquilo que está na moda, que todo mundo está fazendo. Então isso também ajuda. Uhum. Importante, né, gente? Então, assim, vocês viram que, né, a gente citou 3 fatores, né, que são as questões químicas e tem aquelas também, né, que os neurocientistas já estudaram, que são as alterações também no próprio cérebro, né, também que, por exemplo, né, tem substâncias no cérebro que, por exemplo, a questão do prazer, né, tem uma substância que chama serotonina, né, a gente está falando aqui dos nomes só para vocês terem uma noção, né? Então essa substância é responsável pelo prazer, né? E na verdade o cérebro deixa de produzir essa substância. Importante, né, que os medicamentos auxiliam, né, nessa reposição aí dessas substâncias, enfim. E tem outras substâncias também que ajudam. E a psicoterapia também, né, ajuda a liberar. Sim, importante, né? A pessoa resgatar, às vezes, o prazer nas coisas que tinha, né? Então, é importante também isso, né? Além disso, né? Aquela questão também que a gente colocou da pessoa, às vezes, não só não ter prazer, mas não ter interesse nas coisas, né? Isso está muito relacionado com algumas substâncias que o cérebro produz também, né? Porque quando o depressivo, na verdade, ele também tem o raciocínio mais lento, né? Ele tem dificuldade de prestar atenção. Automaticamente também essa parte do interesse, né? Fica muito prejudicada, na verdade, né? Exatamente. Porque começa a perder os prazeres, né? Dependendo do nível da depressão, principalmente se é muito elevado, né? A pessoa começa a perder o prazer de se arrumar, tem pessoas que não querem tomar banho, não querem comer, né? Não querem falar. Eu por exemplo, já atendi um caso de uma pessoa que desenvolveu a depressão na adolescência, né? Não foi assistida adequadamente e ela entrou num nível de esquizofrenia, né? Ela se tornou uma esquizofrênica, por quê? Por falta de tratamento. E quando ela iniciou o tratamento, ela estava nesse nível aí, não tomar banho, não comer, não querer conversar, se socializar com as pessoas. Então você vai eliminando gradativamente os prazeres da vida, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, o depressivo ele não consegue sair desse quadro sozinho, principalmente um quadro elevado. Ele precisa muito de ajuda. E ajuda não é só do profissional, mas é do familiar também, em acolher essa pessoa, em trazer a pessoa para o tratamento, em acompanhar a pessoa no período de tratamento, em estar motivando essa pessoa todo dia. Isso é uma contribuição muito grande para que a pessoa consiga, né, se recuperar e se restaurar. Uhum. Outra forma, por exemplo, de você ajudar, né, uma pessoa que tem depressão é não julgar. Né? Às vezes as pessoas julgam muito, né? Julgam o que a pessoa faz ou o que deixa de fazer. Né? E muitas vezes, gente, às vezes a gente olha, né, para a pessoa e fala assim, mas é tão simples, né? Se ela fizer isso, né, ela vai ficar melhor. Mas às vezes aquilo é tão difícil para a pessoa, né? Para você é uma coisa tão simples, mas para a pessoa é uma barreira assim, quase que intransponível, né? Então, é importante, né, quando você convive com uma pessoa depressiva, você ouvir sem julgar, né?
É importante acolher o que a pessoa tem para falar, né, sem apontar, sem julgar, né, sem desmerecer a pessoa, enfim, né? E a gente vê que às vezes as pessoas tentam ajudar, né, falam, não, isso aí não é nada, né? Levanta, né? Ergue a cabeça, vai dar a volta por cima, né? Mas não é tão simples assim, né, gente? Por tudo que a gente falou aqui, né, para a pessoa não é tão simples, né? Não é uma questão de vontade, mais uma vez dizendo, né? Então é importante a gente se atentar para isso também. Até mesmo porque a pessoa que está com depressão, ela não tem a capacidade de gerenciar esses pensamentos perturbadores deles. Por quê? Porque é uma junção de pensamento com sentimento, né? Então o corpo está perturbado, a mente está perturbada, né? A emoção, o sentimento, é como se fosse um terremoto ali, um tsunami acontecendo dentro dela. E ela não tem essa capacidade, ela não consegue ter essa percepção sozinha. Tem um famoso, eu não sei se vocês ficaram sabendo, o César Menotti. Então, ele teve depressão, né? E ele deu uma entrevista, acho que se não me engano no ano passado, foi em 2019, eu não lembro muito bem, falando sobre isso, né? Que ele ia fazer os shows e que ele não tinha alegria, era muita tristeza que ele sentia. E que ele fingia na hora que ele subia no palco, porque ele sabia que as pessoas estavam ali para se divertir. Então ele não tinha o direito de expor para as pessoas o que ele estava sentindo. E que toda vez que ele ia conversar com um amigo ou com alguém, com algum conhecido, todo mundo falava para ele assim, mas como você é depressivo? Olha a casa que você tem, olha o carro que você tem, né? Olha a vida que você leva, olha o tanto de coisa que você não tem motivo para ter depressão. E ele só foi conseguir encontrar realmente ajuda com quem? Com um profissional. Porque o profissional conseguiu entender o que estava acontecendo com ele, o que ele estava sentindo. Então, isso também pode acontecer com você. De repente, você não tem o mesmo nível social que ele, né? Mas você também pode estar vivendo a mesma situação, né? Indo buscar ajuda com pessoas que não vão conseguir te ajudar, que não têm conhecimento, que não têm estudo, para que consiga dar o suporte que você precisa, o apoio que você precisa e as ferramentas para você conseguir sair dessa situação. É só um profissional que vai conseguir fazer isso e vai conseguir te ajudar da maneira adequada que você precisa. Ó, a Maria colocou aqui que ela já passou por essa situação, né? Qual a situação, Maria? Vai colocando aqui pra gente, né? Se você já viveu uma situação dessa, se você se encontrou em um desses sintomas, ou se você conhece alguém, né, que passa por essa situação, manda também nessa live para que essa pessoa veja e que ela busque a ajuda adequada para ela conseguir sair dessa situação. Outra coisa que é importante, né, frisar, gente, isso é importantíssimo. Acho que a Ana já deve ter visto no consultório, eu já vi também, né? A questão dos cuidados não é só para o depressivo, a família muitas vezes, né? Porque é um quadro que demanda muito da família, né? Então, assim, se você lida com um depressivo, é importante também você procurar ajuda, tá? Ajuda para lidar com as suas coisas, com os seus conflitos, com os seus sentimentos, né? Porque muitas vezes as pessoas estão lidando com depressivos e muitas vezes estão adoecidas também, né? E isso atrapalha muito no processo. Como, né, a Ana falou aqui da importância da família, gente, né? Mas a família tem que estar bem também para acolher né, essa pessoa e poder ajudar da melhor maneira possível, né? E muitas vezes se sobrecarrega, né? Enfim, a questão de ter uma pessoa depressiva às vezes sobrecarrega a família, né? Porque às vezes fica perdido, não sabe muito o que faz, né? Mesmo às vezes procurando uma ajuda profissional, né? Tem dias que olha o sofrimento daquela pessoa e também sofre junto. E aí, né, gente? Então é importante também, né, vocês se atentarem para isso também, né? Não é só a questão de quem sofre com depressão, mas o entorno do depressivo também é muito importante, tá? A família ser assistida também, a família procurar ajuda, né? Enfim, procurar terapia, procurar orientação de profissionais, né? Isso é importantíssimo, tá bom, gente?
procurar profissionais adequados, né? Que tenha o estudo, né? As condições, né? De atender a pessoa dentro daquela área, porque muitas vezes você vai buscar um profissional que ele não estudou o suficiente, que ele não tem conhecimento aprofundado, né? Que ele não tem ferramentas adequadas para a depressão, para aquela situação em que você está vivendo, e ele vai tratar essa situação de uma forma superficial, né? E aí, às vezes, de você resolver essa situação, muitas vezes você pode acabar ainda piorando ainda mais, porque vem a questão da insatisfação, né? Eu não sei se já aconteceu com o TI, mas eu já peguei paciente assim, né? Eles não foram procurar psicólogo, não foram procurar psiquiatra, foram procurar outras formas de resolver isso de uma maneira mais fácil. E aí vem a questão assim da decepção, né, da insatisfação, ou de ser tratado de uma forma inadequada. E ao invés de solucionar, né, o problema acabou ainda agravando ainda mais. Então vocês também precisam tomar cuidado com isso, né? O mercado de trabalho está cheio de profissional para várias coisas, né? E você precisa entender o que vai realmente funcionar com você, porque você é único, né? Eu falo sempre isso. Sim, Ana. A Maria colocou aqui, Tei, que a situação de depressão dela querer se suicidar, ó, é uma coisa interessante, ó. Que bom que você está vendo essa live, né? Pelo menos agora você vai conhecer um pouquinho e vai conseguir buscar ajuda, né, que seja necessária para você. Outra coisa, né, que é importante, às vezes, né, as pessoas colocam assim, né, para quem é depressivo, né, fala assim, não, se precisar de ajuda pode me ligar, se precisar de ajuda, né, eu tô aqui, né, mas a questão é que, assim, a ajuda que a gente pode dar para um depressivo é uma ajuda ativa, né, a gente não, pelo quadro, a gente não, não tem que esperar, na verdade o depressivo não vai até você, com certeza, né, pelo quadro de desânimo, de desesperança, enfim, de tudo que a gente falou. Então, muitas vezes é importante a gente ir e se oferecer, né? Às vezes já teve casos na clínica, por exemplo, de ter uma mãe depressiva e uma pessoa ir se oferecer para levar os filhos na escola, né? Uhum. Isso é uma boa ajuda, né? Isso é um bom amparo para quem está sofrendo desse quadro, né? Enfim, já teve também situações, por exemplo, da pessoa ir fazer uma faxina na casa da outra, né? Se você tem amigos que estão depressivos, então a melhor ajuda que você pode prestar é essa ajuda ativa, né? Já ir fazer, de ser, vamos dizer assim, de se colocar à disposição, né? E já ir fazer, porque realmente ele não tem nem forças para pedir ajuda para você, né? Então, se às vezes você espera uma ligação, com certeza essa ligação não virá, né? Porque por causa do quadro, né, a pessoa não tem condições. E o depressivo, ele também tem muita sensação de que ele está incomodando, né? Que ele está atrapalhando a vida do outro. Eu e Tei, nós temos uma amiga aqui em comum que ela trabalha com uma pessoa depressiva da seguinte maneira: ela vai, busca a pessoa na casa, leva na igreja e depois vai, leva de volta para a casa dela. E assim, o caminho dela, né, é totalmente oposto. Então ela vai caminhar o dobro para fazer isso. Mas é o que? É uma maneira de ajudar. Então às vezes você leva a pessoa para passear, convida para fazer uma caminhada, né, para ler um livro, para assistir um filme legal, ouvir uma música, senta com aquela pessoa para conversar, para falar de coisas boas. Tudo isso vai colaborar e vai contribuir para a ajuda aí dentro desse processo. Se você tem uma pessoa que está dentro desse contexto de depressão, você precisa ir até a pessoa, tá? Porque dificilmente ela vai buscar ajuda, ela vai pedir ajuda para você. Muitas vezes você vai ter que insistir com ela para que você consiga ter resultado e consiga ajudar essa pessoa. Uhum. É importante, né? Só frisar também, né, o que a Ana falou, e o que é muito importante, né, essa questão do convívio social, né? Eu acho que
com certeza, aliás, né, o depressivo ele tem muita dificuldade, né, nessa coisa de se relacionar, porque voltando, ele perde prazer e perde interesse nas relações, né? Tem muitas pessoas que às vezes tá no consultório e a gente aconselha, né? Fala assim, eu tenho amigos de muitos anos, enfim, e a relação com eles já não está fazendo mais sentido para mim, mas nós sabemos que é por causa dos sintomas, né, da depressão. E muitas vezes a tendência da pessoa é desfazer a amizade, sabe? Então, muitas vezes no consultório a gente aconselha, né? Não, calma, espera, né? Espera mais um pouco, né? Enfim, por quê? Porque eles já não sentem essa vamos dizer assim, esse prazer de estar na presença do outro, né? E também é um dos motivos do isolamento, né? Se a pessoa não sente prazer em estar na presença de amigos, de pessoas queridas, né? A tendência dela realmente é se isolar, né? Ficar sozinha, né? Reclusa, como a Ana falou, né? Isso é um fator muito importante, né? Eu costumo usar uma metáfora, é o seguinte, que o mundo, a nossa vida é da cor que a gente pinta, né? Geralmente o depressivo, ou ele está incolor a vida dele, ou no máximo ele consegue pintar de preto e branco, né? Então é isso aí, que muitas vezes você faz com que o depressivo não se sinta bem perto das pessoas que ama ele ou das pessoas que ele ama, ele não consegue se alegrar com a felicidade das pessoas que ele ama, mesmo que ele queira, né? Muitas vezes, vamos supor, fazer um macarrão é algo muito difícil para ele, é muito complicado, pequenas coisas do dia a dia, e é por conta disso, porque o mundo dele, né, tudo aquilo que vive ao redor dele, perdeu a vida, perdeu a cor, perdeu o entusiasmo, perdeu a alegria, então ele não tem essa capacidade, mas ele não consegue encontrar uma forma de se alegrar, de se entusiasmar com as situações, e ele prefere ficar dentro do isolamento, né? O isolamento dentro da visão dele distorcida, né, é o que vai fazer bem, é onde ele vai se sentir bem, mas na realidade ele não está bem. Isso é uma falsa sensação que ele está sentindo. É uma forma, né, de mergulhar no próprio mundo, né? De mergulhar na sua tristeza, na sua melancolia, enfim. Por isso que muitas pessoas, né, acham que é só a tristeza, né? Mas vocês veem que a questão, né, do isolamento, né, enfim, de muitas outras coisas que vão acontecendo, né, que vão levando para esse isolamento. Então, assim, não é a pessoa ficou triste e ela se trancou no quarto, não é por isso. Ela se trancou no quarto porque ela já não tem mais prazer, né, em se relacionar com as pessoas. É muito diferente, né? Então, novamente, no primeiro exemplo, a pessoa ficou triste e se trancou no quarto, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, às vezes, né? Uhum. Se trancar no quarto, ficar sozinho com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, com as nossas coisas, né? O depressivo não. O depressivo, ele se isola porque realmente ele não consegue se relacionar. Ele perdeu o prazer e o interesse pelas relações, né? Então, né, olha a diferença aí, né? Tem muita diferença, né, gente? Uma talvez seja uma questão da pessoa de querer e a outra não. É isso aí. Será que nós deixamos uma mensagem aí hoje? Eu acho que sim, né? Gente, vai colocando aí pra gente o que vocês acharam, né? Vocês estão gostando da nossa live? Como que tá aí pra vocês? O pessoal hoje está um pouco silencioso. Eu e o TI também, nós estamos sérios hoje na live, né? Vocês perceberam? É um tema bem sério, né? É um tema assim bem sério, é um tema complicado, né? Uhum. É um tema que causa muita dor, muito sofrimento para as pessoas. Mas é importante, sabe? Você que vai levar essa mensagem para alguém, ou você que está vivendo isso, ou um desses sintomas, ou alguma situação parecida, entenda assim, que você sempre pode fazer escolhas na sua vida, né? Você sempre vai poder pôr um ponto final, virar a página e começar a escrever a sua história de uma forma diferente. Se até aqui não está bom para você, busca ajuda, né? É através da ajuda que você vai conseguir sair dessa situação, vai conseguir sair dessa dor, conseguir sair desse sofrimento e
começar a escrever a história da sua vida de uma maneira diferente. É muito importante que você não esqueça disso, que você sempre pode escolher. Mesmo que você não está conseguindo, que você não está tendo forças para isso, né? Busque ajuda. Entenda que pedir ajuda é bom, pedir ajuda vai fazer bem, pedir ajuda vai te salvar. Né? Falar para alguém que você está precisando ser ajudado, né? Vai salvar você dessa situação. É muito importante isso. Gente, né, novamente, colocando, né, tudo que a gente falou aqui na live, né, você que ouviu, né, não é para ficar, não é para ficar naquilo, né, nossa, eu sou depressivo. Não, procure ajuda, né, e essa coisa de se autodiagnosticar é muito perigosa, tá? A gente está fazendo a live aqui, na verdade, para mostrar, né, o quão grave é um quadro de depressão, as coisas que envolvem um quadro de depressão, né? Então, assim, a intenção nossa é que você veja essa live e pense assim, olha, depressão é muito mais que tristeza, não é só tristeza, tem muitas coisas envolvidas, né? E isso é que é importante, né? E, enfim, e aquelas pessoas, né, que acham que sofrem de depressão, procure ajuda, né? Não se auto-intitule, eu sou depressivo, tá? Procure ajuda, né? Procure um diagnóstico de um profissional, que é o mais certo a se fazer, tá, gente? Então, assim, né, a live foi mais para informar, né? Não foi dando subsídios para vocês, né? Dando informações para vocês se auto-diagnosticarem, tá? Acho importante frisar isso, né? Porque senão todos nós temos alguma coisa, né? Às vezes um humor deprimido, às vezes em algum momento da vida, por exemplo, a gente teve desesperança, né? Olhou para o futuro porque estava acontecendo algo na nossa vida, né? Nem por isso nem por isso você é depressivo, tá? Então é um conjunto de sintomas, né? São todos esses sintomas, né, combinados que vão, né, que vão dizer se a pessoa tem depressão, tá, gente? Então, né, vocês viram que desesperança, às vezes pessimismo mesmo, né? Às vezes a gente fica pessimista, principalmente nessa época de Covid, enfim, de tantas coisas acontecendo, tá? Mas também, gente, é bom lembrar, tá? Você ficar pessimismo uma vez ou outra, numa situação ou outra, é uma coisa. Agora, o pessimista sempre, o tempo todo, né? Que tudo vê de uma maneira negativa, tipo, tudo acontece comigo, acontece só comigo, né? Aí também já não tá legal. Você também precisa buscar ajuda. Talvez não seja a depressão, né? Mas pode ser uma outra coisa que você consegue tratar na psicoterapia também. Sim. As pessoas precisam, né? A gente tá aí num momento assim em que a psicologia vem avançando tanto, que cada vez mais vem trazendo conhecimento e ferramenta para as pessoas, e as pessoas precisam perder essa ideia, tá? Que psicólogo é coisa de louco, que eu não vou ficar batendo papo, perder tempo em conversar, eu converso com os meus amigos. Isso. Sabe? Tem que começar a quebrar, sabe, esses tabus, esses paradigmas sobre a psicologia. Né? Se vocês tivessem ideia do quanto é bom fazer uma psicoterapia, nossa, vocês iam correndo mesmo fazer, porque é muito bom encontrar, ter um encontro com você mesmo, conhecer você, resolver os seus problemas, é maravilhoso. Eu falo assim que ter um caso de amor com você mesmo, a sociedade precisa aprender isso, precisa saber o que é a inteligência emocional, o que é emoção, precisa entender que emocionalmente a gente adoece e a gente precisa de ajuda. E a psicologia, ela foi desenvolvida para isso, para ajudar as pessoas, para curar as emoções do ser humano. É para isso que serve a psicologia, né? Nós aqui não temos estrutura para curar a loucura. Você está entendendo a sua sala, estrutura? Nem eu. Também não tenho na minha sala estrutura para curar a loucura. Então aqui a gente vem curar as emoções, tá? Trabalhar as doenças emocionais, ajudar o ser humano a se conhecer, a saber quem ele é, a ter uma qualidade de vida,
né, a ter um bom convívio social, um bom convívio familiar, convívio profissional. A psicologia ela serve para isso. Então, quando você vem buscar ajuda de um profissional, né, você vai começar a ganhar qualidade de vida, ter qualidade de vida principalmente na área das suas emoções. Faço minhas as palavras da Ana, né? E principalmente isso, né? Principalmente na depressão, né? Qualidade de vida, né? A pessoa voltar a se relacionar, né? Voltar a trabalhar, voltar a ter prazer nas coisas que faziam, né? Então, o tratamento ele é destinado a isso, né? Novamente, né? Alguns tipos de depressão precisam, né, do tratamento medicamentoso, né? Sim. E tem todo o preconceito também, né? Tem pacientes aí que começaram tomando, né, uma dose alta de remédio e depois, quando foram melhorando junto com a psicoterapia, a dose dos remédios foi diminuindo, né? Então, e a pessoa foi voltando à vida, né? Foi voltando à vida, foi voltando aos seus afazeres, foi voltando a fazer o que gostava, né? Então, para a gente profissional da saúde, é muito gratificante quando isso acontece, né? Quando as pessoas procuram ajuda, quando isso acontece, quando as pessoas voltam, né, a ter uma qualidade de vida. Às vezes, né, em alguns tipos de depressão, a pessoa vai continuar tomando remédio pro resto da vida, né? Mas vai ter qualidade de vida, vai poder aproveitar, vai poder, né, se relacionar, vai poder trabalhar, né? E é isso que é importante, né, gente? Às vezes as pessoas ficam muito com essa coisa do remédio, do psiquiatra, da psicoterapia, né? E não pensam nisso, né? Na qualidade de vida, não pensam em si, né? Não pensam em voltar a fazer as coisas que faziam antes, né? A se reunir com os amigos, enfim, a ter prazer de viver, né? É isso aí. Aqui a Sol tá colocando aqui pra gente, tem, ó, que nós somos pessoas dotadas de sentimentos bons e ruins, né? O tempo todo com negativismo, misericórdia. É preciso sermos sinceros e deixar de ser orgulhoso e procurar ajuda. Isso mesmo, Sol. A terapia é bom demais. Que bom, né, que você pensa assim sobre a terapia, realmente. A terapia é bom demais, tá? A Daniela Schott aqui, ó, colocou voltar a se amar, né? A Paula Marques colocou que a live foi maravilhosa. Que Espero bom. ter ajudado, Paula. Que bom que vocês estão gostando, gente, das nossas lives, né? Eu acho que eu e o Tejo, nós já estouramos o nosso tempinho aqui, né, por hoje. Ó, vocês têm que dar, tem hora que vocês têm que falar pra gente parar, tá? Senão a gente fica aqui conversando, batendo papo a noite inteira, né? Ainda mais um assunto amplo, né? Que nem esses que a gente vem trabalhando em cada live nossa, né? E é importante, espero que eu e o Walter nós tenhamos deixado a mensagem aqui para vocês, né? A gente tenha levado um pouquinho de conhecimento sobre o que é depressão, porque isso daí é só uma pincelada, né? A coisa é muito mais profunda. A Sol tá colocando aqui, pode continuar, nós vamos ficar a noite inteira, hein, batendo papo. Né? E que vocês possam entender a necessidade de estar procurando ajuda, de estar procurando um tratamento. Eu acho que esse é um dos objetivos das nossas lives, né? Toda a mensagem que a gente deixa aqui toda quinta-feira para vocês é para que vocês possam entender um pouco o que é a psicologia, né? E o porquê que vocês devem procurar a ajuda de um profissional. Esse é um dos nossos objetivos com essas lives, né, Tê? Com certeza. Agradeço, né, a presença de todos aí. Espero que, né, que a gente tenha passado a mensagem, né? E assim, né? Mande essa live aí para pessoas que ainda têm dúvidas sobre o que é depressão, né? Às vezes pessoas que lidam com amigos, com familiares que têm depressão também, tá? Isso pode ajudar muito elas também, tá bom? Esse é o nosso intuito também, né? Além de mostrar o trabalho da psicologia, né? Também de ajudar vocês, enfim, né? De dar um norte aí, um rumo, né? Para vocês lidarem com algumas situações aí também.
É isso aí. Gente, ó, perguntas que o pessoal tem feito pra mim. As lives estão gravadas? Estão. Às vezes você não vai ter tempo de assistir, né? Ou você queira que alguém assista essa live. Todas as lives estão gravadas no meu IGTV. No do TI tem algumas, não estão todas, tem umas lá. Mas lá no meu IGTV estão todas gravadas. Essa também vai ficar gravada lá, tá? Lembra de mandar foto pra gente, que a gente adora receber fotos de vocês, tá? Manda tema pra próxima live, que a gente vai amar, né? E em especial, você sabia que domingo é Dia dos Pais? Ah, é verdade. Vamos falar de coisas boas agora, né? Dia dos Pais, né? Então a gente deixa aqui, eu e o TI, parabéns pra vocês, papais. Os pais, né? Realmente, os avós que são pais, os tios, parabéns, que são pais. Você também. Né? As mães que às vezes têm que ser pai também, né? Parabéns, tá? Eu quero deixar em especial um beijão pro meu paizão, querido. Né? Um beijão pro meu esposo, que é um excelente pai. Um beijão pro meu irmão, que tá aí assistindo a live, que também é um super pai. Um beijo pro TI, que é um tio pai enorme. E para todos vocês, pais, que são pessoas guerreiras, né? Que saem todos os dias da sua casa para trabalhar, para levar o sustento para tua casa, né? Que sai para brincar com teu filho, soltar pipa, jogar futebol. Se você não faz isso, começa a fazer, né? Parabéns para todos os pais, viu? Vocês são pessoas especiais na vida do filho de vocês. Não esqueça nunca disso, viu? Esteja sempre presente na vida do teu filho, porque isso vai fazer total diferença, né? Pai é herói. Muitas vezes eu pergunto no consultório, né? Um herói brasileiro. E o que eu mais ouço? Meu pai, né? Porque você fez a diferença na vida do seu filho. Então, parabéns para você que é um super pai, que está presente na vida do seu filho todos os dias, cuidando dele com carinho, com amor, com dedicação. Você que senta para ouvir teu filho, você que senta para aconselhar o seu filho. Mesmo na sua simplicidade, você consegue deixar a sua mensagem na vida do seu filho. Eu, particularmente, tenho muitas lembranças, né, de quando eu era criança do meu pai, né, dos doces, dos chocolates, né, que ele trazia, né, das viagens. São coisas assim inesquecíveis que a gente nunca esquece. Então, seja presente na vida do seu filho e parabéns pelo seu dia, é merecido. Vocês são guerreiros. Eu acho que a Ana falou tudo, né? Só sendo bem breve, assim, né? Parabéns meu pai, né? Meu sogro também, tá? Né? Meu sogro Seu Antônio também, parabéns, né? Enfim, e parabéns aos pais de todos aí que estão acompanhando a live também, tá bom? Feliz Dia dos Pais para vocês. É isso aí, galera. Um grande beijo para vocês que são pais. E manda foto para nós, gente. Beijo. Até a próxima live.